Olá, tudo bem? Elias Lima, um especialista, e esse é mais um vídeo da série, né, Na Prática com Especialista. E hoje o tema é comunicação, tá certo? Como você melhorar a sua comunicação, uma comunicação mais adequada. E eu começo já te fazendo uma pergunta para você começar a refletir. Como você se comunica com a sua família, com a sua equipe? Qual é a resposta que você está tendo da sua família baseado na sua comunicação? E eu estou falando família e estou falando equipe também, que afinal de contas a equipe, né, com que você trabalha acaba sendo também uma família. Então, hoje o tema é esse, para você começar já, né, perceber que tem muitas dicas importantes. Eu vou fazer uma série de perguntas, se você quiser já pode pegar papel e caneta para você conseguir acompanhar. Eu demorei 15 anos para conseguir criar um método para que eu possa facilitar a sua vida e você fazer de uma forma mais simples, mais rápida e consiga medir os seus resultados. E com esses parâmetros você consegue estar mais motivado, mais assertivo e mais focado nos seus negócios. Uma das formas com que mais a gente interage é justamente através de duas formas de comunicação, né? A comunicação pessoal e a verbal, que são as principais, onde a gente acaba percebendo e avaliando e se relacionando com as pessoas. Então a primeira pergunta que eu fiz para você já respondeu? Então eu vou fazer de novo. Como você se comunica com as pessoas que estão ao seu lado? Com que você se relaciona? Essa é uma primeira. Se você tem uma frase, né, que fala o seguinte: se você não está gostando do que você está ouvindo, preste atenção no que você está emitindo, no que você está falando. Que a vida é um eco. Se você não está gostando do que você está recebendo, você provavelmente não está fazendo uma comunicação mais assertiva. Beleza? Então vamos lá. Segunda pergunta, que eu acho que é bem bacana para que você já comece a interiorizar o negócio. Você grita muito com a sua equipe? Você grita muito com a sua família? Se você está gritando com ela, né, você está gritando com algumas pessoas, é porque as pessoas não estão te ouvindo dentro do teu tom de voz adequado. Então a tua comunicação está inadequada. Desculpa eu falar isso para você. Aí você vai falar assim: ah, Elias, mas as pessoas não me entendem. Então olha só, se não te entendem, provavelmente a sua comunicação não está clara para ela. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, que é bem interessante. Por que você às vezes, e aí serve para você que fala muito baixinho, se você fala muito baixo, você passa uma sensibilidade, uma sensação de que você está inseguro. E é isso mesmo. Então, se você, Elias, eu não gosto de ficar falando alto, nem gosto de pessoas que falam alto. Tudo bem, fale no mesmo nível que a grande maioria consiga escutar. Não adianta você chegar e ficar falando baixinho, porque isso não é legal. Passa uma imagem de insegurança e atrapalha. E atrapalha o seguinte, porque quando você vai passar, né, você como líder, vai passar alguma informação e a pessoa não entende, a sua equipe não entende, a sua família não entende, os resultados são retrabalhos. Você vai gastar mais tempo para explicar de novo, para falar de novo sobre aquele assunto. E eu já vou pegar e vou falar logo mais uma para você já ficar logo, né, naquela de, que tantas perguntas são essas, que o Elias está fazendo de diferente hoje, por que ele está dando tantas perguntas? Porque as perguntas fazem você se enganjar no conteúdo. Então se você hoje está assim, meio que aéreo, essas perguntas já vão trazer você para a sua realidade, para esse tema. E aí, mais uma pergunta na hora de você falar com a sua equipe, com a sua família, você gagueja? Vocês sabem que eu já fui gago, né? Eu já falei para vocês, já fui gago por causa da timidez. E a gagueira, tem algumas que são mais intensas, né? Elas têm um fundo emocional, com certeza, mas é importante trabalhar. E para mim, para eu conseguir superar a minha gagueira, eu precisei ser confrontado em uma determinada situação, que eu vou contar para vocês, e depois eu comecei a exercitar porque eu tinha um objetivo claro, tá certo? Mas a minha gagueira, ela se dava quando eu ficava nervoso, principalmente quando eu tinha que conhecer pessoas. Então, se de repente você está gaguejando, está dando uma rateada, é porque talvez esteja num processo de pensamento acelerado mesmo, que você quer falar, muitas vezes acontece comigo, ou de repente você está inseguro em falar sobre aquele determinado assunto. Entendeu? Então vamos lá. Como é que você está se comunicando?
Preste atenção, é bom você ouvir o que você está falando para você ter a resposta adequada. Uma outra é o seguinte, como você fica a nível de comunicação quando você se depara com algumas ações ou alguns fatos desafiadores? Olha, que essa pergunta é forte, né? Então é o seguinte, nós falamos no vídeo anterior sobre inteligência emocional, então se você não assistiu, vai lá rapidinho, assiste, que está bem bacana, sobre a importância da inteligência emocional. E para que você consiga ter uma comunicação adequada com a sua família, com a sua equipe, com o seu grupo de amigos, é importante também ter essa inteligência emocional equilibrada para que você consiga fazer a comunicação correta. Então vamos lá. Como eu falei para você, eu vou dar um exemplo sobre como o Elias era, né, até os 18 anos, depois como eu comecei a superar a minha timidez e a minha gagueira a partir dos 21 em diante, até chegar aqui, estar falando para você, fazendo palestras, né, fazendo treinamentos, que é uma coisa que eu gosto muito e que acaba ajudando as pessoas, principalmente aquelas que são mais tímidas, as pessoas que são mais desorganizadas, que não fazem planejamento. Então esse é o meu foco. Então se você é um empresário que é tímido, que tem muito conhecimento, me acompanhe, que eu dou várias dicas para que você supere isso. Se você também é um empresário, um empreendedor que está tendo dificuldade de organizar os seus pensamentos dentro do volume de informações que você vive hoje, fala comigo, me acompanha. Tem várias dicas interessantes para que você consiga organizar, você consiga dar foco, você consiga sistematizar o teu trabalho para que você tenha uma qualidade de vida melhor. E quando você tem uma qualidade de vida melhor, você tem mais resultados. Afinal de contas, todo mundo quer resultado. Não importa qual resultado, você vai ter. Então, se você se preparar adequadamente, você vai ter um resultado onde você vai conseguir ser feliz com aquele resultado. Tá certo? Se você não se preparar adequadamente, você vai ter um resultado que talvez não seja satisfatório para você. Tá bom? Então é o seguinte, vai lá, pega e faça. Eu estou aqui para te ajudar com todo carinho, com todo amor, para que você faça o seu melhor resultado. Pegue todo esse conhecimento que você tem aí, tudo isso que você tem, né, de prática, de especialização, de treinamentos, pegue tudo e coloque em prática. Então vamos lá. Vou contar para você rapidinho a história, como é que eu comecei a superar minha timidez e minha gagueira. Então, eu tinha 18 anos, eu estava no quartel, né? Eu servi no quartel, pelo menos a gente brincava, pelo menos para isso eu servi, né? Eu fui um adolescente que fui muito bagunceiro e quando chegou na hora de servir o quartel, eu achei que não ia servir e acabei servindo. E aí eu fiquei 10 meses, né, nas Forças Armadas e dentro desses 10 meses eu queria ser cabo, não consegui, ser sargento, não consegui, ser atleta, não consegui, fazer prova para motorista, não consegui. Tentei várias coisas e não consegui. Aí eu disse assim, pô Elias, por que você não conseguiu? Eu não consegui porque é o seguinte, eu não falava para ninguém o que eu queria. Eu me motivava, eu ia lá, fazia as coisas certinho, arrumadinho, ficava na minha cabeça. Cara, eu quero fazer essa prova para cabo. Mas só que o pessoal escolhia, eu não falava nada, ficava lá no canto, o pessoal escolhia outras pessoas. Prova para sargento, eu falei, cara, eu tô louco para fazer essa prova para sargento, eu quero fazer. Aí eu não falava nada, não falei com o cabo, não falei com o sargento, não falei com o comandante, que eu queria. E eles escolhiam, vai lá. E não fui escolhido para nenhum deles. E aí eu coloquei a culpa, né, essa falta de iniciativa minha numa responsabilidade com a companhia, com o comandante, por não ter me visto, olha só que interessante, por não ter visto que eu estava interessado. Ou seja, a minha comunicação era só física, ela não era verbal. E mesmo sendo física, não estava claro para aquelas 1000 pessoas que estavam ali dentro do batalhão. Então assim, dentro de 1000 pessoas eu ter iniciativa e ter força de vontade, não vai adiantar muito se eu não me expressar verbalmente o que eu quero, tá certo? Então vamos lá. E aí quando chegou no final dos 10 meses, o comandante chegou para mim e falou assim, ô Lima, que é meu nome de guerra, né? Elias Lima, vamos ficar com a gente aí mais um ano? Aí eu estufei o peito, falei assim, eu não. Tentei ser isso, não consegui, tentei...
Aí ele olhou para mim e falou assim, pô, beleza, cara, eu não sabia disso tudo, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que você vai fazer lá fora? E aí aquilo, né, bateu, foi um divisor de águas na minha vida. Aquela frase que eu gravo até hoje. Então é o seguinte, a partir dali eu falei assim, cara, eu não consigo, eu não quero trabalhar aqui no quartel, não quero ficar como militar, mas eu também não quero ser ninguém. Eu vou ter que ser alguma coisa. E aí eu decidi naquela época que eu gostaria de ser, e eu botei como objetivo de ser gerente. E aí, como eu já falei para vocês algumas vezes, né, se você está me assistindo agora, você está ouvindo que, e eu vou te fazer a seguinte pergunta, você conhece algum gerente tímido e gago? Não, então eu resolvi ser gerente, e para eu ser gerente eu coloquei aquilo no coração, na mente, tracei aquele objetivo mental e comecei a lutar, e lutar mesmo para ser gerente. Por que eu estou falando lutar? Porque eu tive que melhorar a minha comunicação verbal e física, para que eu pudesse, né, chegar onde eu cheguei, certo? Então, quando eu comecei a melhorar isso, eu comecei a me desenvolver mais até chegar, depois eu cheguei a gerente, depois eu cheguei a gerente nacional de vendas, depois trabalhei como vendedor, como representante, agora trabalho como treinador e agora eu sou gestor de compras de uma rede onde eu estou prestando uma consultoria muito bacana e eu estou falando o quê? Fazendo o quê? Comunicação. Eu estou melhorando a comunicação, a toda a parte de organização de compras de uma determinada rede de material de construção aqui no Rio de Janeiro. Então é o seguinte, quando eu começo a fazer essa conexão, né, do que eu quero falar, do que eu quero me expressar, faz toda a diferença dentro do resultado que você quer. Então é o seguinte, bom, vamos lá. A parte toda é simples, tudo é simples, na vida tudo é simples, né? A gente que faz uma confusão, mas apesar de ser simples, muitas vezes não são fáceis, tá certo? São desafiadoras. Por que eu falo isso? Porque você melhorar a sua comunicação, você vai precisar de se conhecer melhor, tá certo? Quando você se conhece melhor, a gente já falou também sobre isso, quanto mais você se conhece, melhor fica. Você vai precisar ter um objetivo que vai te motivar. No meu caso, o meu objetivo, né, de me tornar um gerente, superar tudo aquilo, né, todo aquele trauma que eu vivi, né, de ser gago e ser tímido, eu precisei ter um objetivo claro. Por quê? Porque eu queria ganhar mais dinheiro, eu não queria ficar sendo igual a todo mundo da minha família, eu queria ter minha liberdade financeira, e aí foi. Então, é o seguinte, quando eu tenho essas opções, é bem interessante. Então, vou dar o exemplo que eu te dei da timidez, né, da gagueira, eu quero deixar para você e resumir como uma dica. Primeiro, né, como eu falei na história, se você não falar para as pessoas, se você não se tornar uma pessoa comunicativa, as pessoas não vão entender aonde você quer chegar. Não só você pessoalmente, mas a sua empresa. Se a sua comunicação com a sua equipe não estiver clara de você chegar e falar assim, eu quero assim, 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 assado, né, provavelmente os processos não vão fluir. Estava atendendo uma pessoa outro dia desse e aí ela falou assim, eu quero que a minha empresa, minha equipe tenha qualidade de venda. Qualidade na venda. Legal, tá? O que é qualidade na venda para você? Entende? Assim, se não tiver claro, a pessoa que está do outro lado, ou o interlocutor, ela vai entender do jeito dela. E se ela for entender do jeito dela, não é o seu jeito, não é o jeito que você pretende. Ou seja, o resultado não vai acontecer do jeito que você quer. Tá certo? Então, uma outra história legal é o seguinte, eu estava, que a gente já vai entrar na segunda dica. Então a primeira dica é você falar, né, expor seus sentimentos, falar de uma forma em que as pessoas entendam. Uma outra ponto interessante, que aí vai para a segunda dica, é a seguinte, quando você fala com uma pessoa e você pergunta para aquela pessoa, e aí, você entendeu? Né? Aí a pessoa fala, entendi, pô, legal, bacana. Aí você vira as costas, e a pessoa faz completamente diferente. Né? Você vira as costas e a pessoa faz de uma outra forma. E você explicou certinho, né? A pessoa entendeu, né? Falou que entendeu o que você falou. E aí quando aconteceu que ela foi executar o serviço, a tarefa,
fez do jeito dela, não fez do seu jeito e o resultado não aconteceu. E aí eu vou contar para vocês também mais uma história. Bom, eu gosto de contar histórias porque para você ver que eu vivenciei os assuntos, e é como eu falo para você, nos últimos 15 anos eu aprendi muito com esses resultados que eu tive e eu criei esse método, que é um método para fazer você realmente conquistar seus resultados. Você vai passar pelo processo? Vai, mas você não precisa sofrer todo o tempo que eu sofri de uma forma mais simples. Você pode encurtar esse tempo. Se você fizer o teu resultado, você sair de 15 anos, você chegar e fazer o teu resultado em 3, em 5, não é muito melhor? Então, mas você vai precisar passar pelo processo, fica tranquilo. Então vamos lá. Essa segunda dica, eu comecei a conversar com a minha filha Rayane, que é a do meio, né? E ela veio me pedir uma informação que eu não lembro qual foi. Aí eu falei assim, expliquei para ela tudo certinho e tal, mas eu não tinha autorizado. E eu falei para ela assim, ó, você entendeu? Depois que eu acabei de fazer a explanação, né, que eu vendi a minha ideia para ela, eu perguntei para ela, você entendeu? Ela falou, entendi. E saiu. Beleza. Não passou meia hora, veio a Rosane e veio falar assim, Elias, a Rosane é minha esposa, ô Elias, o que você falou para a Rayane? Aí eu falei assim, 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 assado. Ela falou assim, Elias, então faz o seguinte, chama ela de novo, conversa com ela, porque ela entendeu completamente diferente. Então, ou seja, eu falei, fiz a explanação, perguntei se ela tinha entendido, ela falou, ok, entendi. Saiu e foi falar com a mãe que eu tinha falado outra coisa completamente diferente. Eu precisei chamá-la novamente e a gente precisou acertar o nível de entendimento. Tá certo? Então é o seguinte, se eu não faço isso, ela ia ficar de bico para um lado, né, e eu sem saber o que entender o que tinha acontecido. Quando você traz isso para a sua equipe, é muito mais grave ainda, porque isso pode dar um prejuízo grande para você. Então a dica que eu deixo sempre em todas as minhas mentorias e em todas as minhas consultorias. Quando você delegar alguma coisa, quando você falar algo que você espera o resultado de alguém, você pergunta o seguinte, o que você entendeu do que eu falei? Então a segunda dica fica, o que você entendeu do que eu falei? Para que você consiga saber o que a pessoa que está interagindo com você entendeu do que você falou. Quanto mais você ficar tendo essa informação, melhor. Menos retrabalho e mais produtividade. Tá certo? E mais assertividade. Beleza? Então, toda vez que você passar um comando para uma outra pessoa, você pergunta, e aí, o que você aprendeu? Tá certo? Vamos lá. Então vamos para a terceira dica de uma boa comunicação, que é o seguinte, recentemente, né, nessa empresa que eu falei para você, que a gente estava trabalhando, que eu estou trabalhando como gestor de compras, o que aconteceu? Eu obtive uma informação, tá, de que um determinado cliente não queria terminar de cumprir o seu processo da negociação, né? Porque a produção dele não estava completa e ele ia entregar só uma parte da produção. E aí eu falei assim, pô, mas tá errado, né, cara? E essa entrega da produção seria até com um reajuste de preço. E aí você começa a pensar, poxa, tem lá um pedido de compra, né, que foi feito um X. E aí a empresa fala que não vai conseguir entregar tudo por conta dela mesmo, né, por falta de produção, por falta de material. E ainda, né, vai entregar parcialmente e essa parte, né, que vai ser entregue depois, ela vai vir com reajuste, isso não está certo. E aí eu fiquei chateado com aquilo, né? Fiquei, pô, caramba, o que está acontecendo? E aí, né, foi a informação que veio para mim. Isso passou um dia, passaram 2 dias, 3, mas aquilo estava me incomodando, porque eu estava chegando próximo já de finalizar a negociação. E aí eu falei assim, cara, deixa eu entender isso um pouco melhor para que eu possa interagir e resolver isso, né? Porque por enquanto estava só com a equipe. Aí o que aconteceu, eu percebi que a comunicação não tinha chegado adequadamente, ou seja, ia conseguir fazer todo o processo, ou um processo parcial, e que esse processo parcial, ele era mais de 80% do montante todo. E que o que tinha acontecido realmente foi um problema de produção na produção, e que esses 20% eles
ele não iria impactar diretamente no resultado que a gente precisava, do volume, né, montante, podendo até passar, né, diminuir de 20% para 15% essa falta, vamos dizer assim. E aí, quando eu entendi isso, eu falei assim, caramba, então, ou seja, eu estava imaginando criar um caso e fazer criar um caso não, né, mas renegociar tudo por causa de uma comunicação que não foi feita adequadamente. Por quê? Porque eu simplesmente não fui, eu demorei até a entrar no processo. Então era só o que vinha de uma informação de um lado, vinha informação do outro, e eu ali no meio sem me aprofundar no negócio. A partir do momento que eu fui lá, falei assim, opa, deixa eu ver o que está acontecendo, eu fui lá, me aprofundei, a gente resolveu de uma forma bem rápida. Então a terceira dica que fica é o seguinte, né? Se aprofunde na sua comunicação. Se você tem uma equipe e a informação está confusa, se você começa a perceber que você está tendo dificuldade com um determinado funcionário, um determinado colaborador, algum parceiro, vai lá e busca entender o que você pode fazer para melhorar essa comunicação. E aí você vai ver que as coisas vão fluir, porque às vezes é só uma questão de uma vírgula. A pessoa entendeu errado, como eu falei para você, né, o que aconteceu com a minha filha, ela entende errado, faz errado, você reclama. Quando você reclama, né, aquilo impacta negativamente para a pessoa, porque ela entendeu de uma forma, só que não era a forma que você queria, e aí você vai ter um retrabalho, você vai provavelmente perder tempo, né, e talvez o teu resultado fique ruim naquele período. Entende? Então, assim, a importância da comunicação para que você consiga ter melhor resultado. E eu quero te fazer um desafio. Um desafio. Topa! Vem comigo, porque esse desafio é bem interessante. Escolha uma pessoa que você tem relacionamento, tá certo? Escolha, vai para um lugar separado e faz assim, faz a seguinte pergunta para ela. Como você acha que é a minha comunicação? Isso mesmo, como você acha? Eu não gosto de usar a palavra acho, mas as pessoas entendem mais fácil. Como você acha que é a minha comunicação? E aí deixa ela falar, né? Se prepare, que você pode ouvir de repente coisas que não são muito boas, mas esse feedback vai te ajudar a melhorar a sua comunicação pessoal, né, com a tua equipe. E uma coisa que é interessante também, nesse feedback que você vai ter, é você pensar não só na comunicação verbal, mas a tua comunicação física, a interna. Como é que você está se comunicando no teu coração, com a tua mente, a tua fisiologia, entende? Isso tudo faz toda a diferença. É um conjunto de informações de comunicação que ajudam você a ser uma pessoa melhor e ter mais resultado. E ser um líder melhor. Afinal de contas, quanto mais você aprender e aprimorar a sua liderança, maiores as possibilidades de crescimento e de envolvimento dentro do seu processo. Porque é o seguinte, você sozinho, é o que motiva. É aquilo que vai lá e você quer fazer, você determinou um objetivo. Mas se você não tiver uma equipe, você não vai chegar a lugar nenhum. E isso eu estou falando de experiência própria. Porque enquanto eu trabalhava sozinho, eu ia lá e voltava, ia e voltava. Hoje, com a equipe, né, tem uma equipe que me ajuda e colabora assim muito comigo. Então, o que está acontecendo? A gente está crescendo cada vez mais e mais. Então, seguinte, meu amigo e minha amiga, preste atenção na sua comunicação. Entenda que quanto mais as pessoas com que você convive entenderem o que você realmente quer, qual é o teu objetivo, qual é os teus sonhos, né, a forma com que você se expressa, mais pessoas estarão próximas de você para te dar o suporte necessário para que você consiga atingir o seu resultado. Então, é o seguinte, esse é mais um vídeo da série, fique aí, a gente vai fazer uma live, né, essa semana ainda, que vai ser muito legal, dentro desses temas que nós falamos. A gente já falou dois, tem o terceiro tema que a gente vai fechar com chave de ouro, que é simples, comportamento. Isso é importante? Lógico. Você tem um pensamento leva uma
um sentimento leva uma ação leva ao resultado. Então, esse resultado aqui é o seu comportamento. Se você não está satisfeito com os seus comportamentos, não perca o vídeo e a nossa live dessa semana, a próxima live. Vai ser no sábado, olha que legal, me acompanhe, vem comigo, sábado, tá certo? Às 8 horas da manhã, eu vou fazer essa live que a gente vai falar sobre comportamento. Vem comigo, um grande abraço, tá certo? Antes de ir, dá um like se você gostou, né? Faz os seus comentários lá na descrição. Eu quero te ajudar a fazer o seu melhor resultado. E aí você me ajuda também fazendo os seus comentários, me incentivando, me falando assim, qual é o caminho que eu devo seguir, tá legal? Que aí eu vou direcionando o conteúdo para você. Eu quero que você faça o seu melhor resultado. Chega de ficar patinando, de ficar repetindo o mesmo processo. Vem comigo, vem comigo. Um grande abraço. Tchau.